Olá, glória a Deus, amém? Bendito seja Deus. Quero agradecer a Deus pela sua vida, a vida de cada irmão, cada irmã, cada cristão espalhados por toda esta terra, por todo o Brasil. Eu sou seu amigo, seu irmão em Cristo Jesus, no Cristo ressuscitado, para a glória de Deus. E quero dar continuidade a este estudo, sobre o dízimo, sobre o erro das religiões, principalmente as três principais, as concorrentes, a religião evangélica, as testemunhas de Jeová e o adventismo do sétimo dia. Então, eu quero que você me acompanhe em mais um estudo, em mais uma revelação da graça de Cristo Jesus. Amém? Vamos lá? Vamos aproveitar o tempo, porque o tempo é ouro. Então, hoje nós vamos ver as falácias mais sorrasteiras, que mais enganou e ainda engana, né, e levou as pessoas ao erro sobre o dízimo. Beleza? Tranquilo? Eu quero repetir esse tema. As falácias dos pastores evangélicos, testemunhas de Jeová e adventistas do sétimo dia, mais sorrasteiras, que mais enganou e engana, e levou e leva pessoas, milhares e milhares de pessoas ao erro sobre o dízimo. É isso que você vai ver. Vamos ler aqui Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus, como você já sabe, você é do canal, ainda é Antigo Testamento, Antigo Pacto, Antiga Aliança e também a antiga dispensação. Essa dispensação aqui, toda essa história de Jesus e judeus terminou na queda do templo. Então toda essa história dos judeus, dessa dispensação da lei, do dízimo, do batismo, da ceia, terminou em 70. Então você tem que ter coragem de estudar, não tem que ter medo. O apóstolo Paulo disse: examinai de tudo, retém o que é bom. Então o bom é a revelação da graça de Cristo Jesus. Então vamos lá, Mateus 23, 23, acompanhe comigo, por favor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, certo? Então, havia um certo desprezo entre os judeus, porque é bom de início você saber que a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, foi dada único e exclusivamente a um povo judeu, a Israel. Então a lei, eu vou falar isso mais na frente detalhadamente, a lei trazia, né, o decreto, o mandamento do dízimo. Então veja as falácias. O dízimo, primeiro eles dizem assim, o dízimo, sobre o dízimo, né? Foi antes da lei, passou a ser um mandamento na lei, e foi um dos mandamentos que permaneceu na nova aliança, na graça. Na nova aliança ou na graça. Aí eles usam aqui Mateus 23, 23. Usa também Hebreus, né? Hebreus capítulo 7. Eles vêm aqui para Hebreus, capítulo 7, o versículo 1 ao 19. Você vai ler. E o versículo 4, quando ele diz, versículo 1, ó, Hebreus, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo,
e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Aí você vê o 2, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, certo? Então no vídeo anterior, no estudo anterior, você vai perceber esse tudo aqui que Abraão deu. Abraão não deu o dízimo de tudo que ele tinha, não. Abraão não deu o dízimo de tudo que ele tinha. Abraão deu o dízimo de tudo que ele recuperou, que ele arrastou, que ele conquistou na guerra. Tranquilo? Na guerra, que é isso aqui, chama-se o dízimo dos despojos. De tudo dos despojos. E não tinha dinheiro. É bom frisar bem isso. Não tinha dinheiro. Abraão não tirou do bolso, nem da carteira, nem foi numa poupança, nem fez empréstimo, nem nada disso. Abraão veio da guerra. Dízimo de guerra, que era chamado como despojos. Então, aí eles usam isso aqui também, e usa 1 Coríntios capítulo 9, olha só as invenções, as falácias, né? 1 Coríntios capítulo 9, eu nem sei se é 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14, deixa eu ver se é isso mesmo. Não sabeis vós que os que isso administram o que é sagrado, comem do que é do templo, e que os que continuam, que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar, 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Bom, eles usam esses textos para dizer que o dízimo continuou na nova aliança e que Paulo ensinou a igreja de Corinto a dar dízimo. Presta atenção, olha as falácias, olha as colocações, olha como eles são sutis, né? Nos versículos, como eles separam os versículos. Se fosse nós, né, da escatologia consumada, ou nós que dizemos que o dízimo foi um preceito da lei e a lei durou até Cristo, isso aí é para eles, isso não funciona. Então, mas como se trata de dinheiro, de dízimo, dinheiro, aí eles usam esses versículos aqui. Voltando lá, eu quero só trazer uma observação em Mateus, né? Porque cada vez que você lê Mateus 23, você tem uma revelação nesse texto aqui. Agora, ai de vós, escribas e fariseus. Então, eu pergunto ao senhor doutor, pós-doutorado, PhD em teologia, Jesus aqui, presta bem atenção, Jesus aqui estava falando com a igreja. Jesus mandou um recado para a igreja do século 21 ou para os religiosos, pastores evangélicos. Jesus mandou um recado para vocês. Jesus estava se dirigindo, né, à assembleia religiosa evangélica ou os doutores adventistas. Jesus escreveu, tem alguma palavra, alguma recomendação para a igreja de hoje? Sim ou não? Não. Jesus estava falando com quem? Escribas e fariseus. Quem são esses? São judeus, homens da religião judaica, de uma das religiões judaicas, fariseus, doutores da lei, certo? Hipócritas. Jesus, olha o que é que Jesus diz, hipócritas. Agora presta bem atenção aqui, eu vou somente resumir bastante para a gente dar continuidade a esse estudo. Pois, presta atenção aqui, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Aí ele diz, olha, Jesus mandou dar o dízimo. Jesus não foi contra o dízimo, ele mandou dar o dízimo. Aí ele diz, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, se vocês querem dar o dízimo, vocês têm que fazer isso aqui também. Essas três coisas aqui, ó. O juízo, a misericórdia e a fé. Se vocês praticam essas, vocês também devem praticar o dízimo. Agora, o dízimo aqui, meu irmão, está se falando em dinheiro, em R$100,
Está se falando na nossa moeda corrente, naquilo que você trabalha durante 30 dias e recebe. Está se falando disso, de dinheiro. Está se falando de quê? Da hortelã, do endro e do cominho, beleza? Agora, preste atenção. Eles dizem, esse doutor que eu vou refutar ele, esse doutor pós-doutorado, né, em teologia, ele diz que, preste atenção aqui, quando o dízimo veio para o Novo Testamento, Jesus não anulou, e nem Paulo anulou o dízimo. Agora, tranquilo, vamos supor, imaginar que o dízimo veio para o Novo Testamento, para o Novo Pacto, para a Nova Aliança, e que nem Jesus aqui e nem Paulo anulou o dízimo. Agora veja a colocação aqui. Se Jesus trouxe, não anulou, não deu fim, né? Não acabou com o dízimo na lei, certo? Não aboliu a lei do dízimo. Aí eles dizem, olha só, se Jesus aboliu, por que Jesus falou aqui, ó, o juízo, a misericórdia e a fé? Por que nós praticamos o juízo, a misericórdia e a fé, que são preceitos da lei, e não praticamos o dízimo? Beleza, então vamos lá, eu vou entrar no seu raciocínio, doutor. Então, já que Jesus não anulou o dízimo da lei, presta atenção, o dízimo é um preceito, é um mandamento da lei de Moisés, Então, se Jesus não anulou esta lei do dízimo, então continua-se o quê? O dízimo da lei. Sim ou não? Sim, continua o dízimo da lei. Continuou uma hipótese, continuou na nova aliança o juízo, a misericórdia, aqui ó, o mais importante da lei, o mais importante, apesar que o dízimo não era importante, né? O próprio Jesus fala isso, desprezais o mais importante da lei. Então o dízimo não era importante, o mais importante era o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. Então isto ficou na nova aliança, ok? Permaneceu juízo, permaneceu misericórdia e permaneceu a fé. Então, e por que mudaram o dízimo da lei? Aí é que está. Se o dízimo do antigo pacto, na antiga aliança, era hortelã, endro e cominho, por que vocês, pastores, mudaram para dinheiro? Se ele veio da antiga aliança, ele teria que permanecer. Por que não mudou o juízo, a misericórdia e a fé? Mas vocês, pastores, mudaram hortelã, endro, cominho para dinheiro. É só essa observação. Simples, básica, né? Somente isso. O meu questionamento com o senhor, doutor, é por que da antiga aliança, da lei, do antigo pacto, continuou para vocês o juízo, a misericórdia e a fé, e por que não continuou do antigo pacto para a nova aliança, para o novo pacto? Por que não continuou o dízimo da hortelã, do endro e do cominho? Por que vocês mudaram isto? Tranquilo? Agora, como os pastores são sutis, veja que aqui continua juízo, misericórdia e fé, e hortelã, endro e cominho, eles transformaram em dinheiro. Não, doutor, continua o dízimo da lei para vocês. Aí, olha, eu aplaudo de pé. Se vocês continuassem o mesmo dízimo da antiga aliança, mas não continuou. E isto é alterar ou não é o texto? Isto é mudar ou não é? Isto é acrescentar ou não é? Isto é transformar, é dizer o que o texto, que vocês dizem o que o texto não está dizendo? É ou não é? É transformar o hortelã, endro e cominho em dinheiro. Não, doutores, não. Por aí não, doutor. Então, como os pastores são sutis, a prática do dízimo é anterior à lei cerimonial? Não. Porque eles afirmam que a prática do dízimo de Abraão foi antes da lei e depois entrou na lei e passou, e depois saiu da lei e foi para a nova aliança, veio para a graça. O dízimo de Abraão foi antes da lei, não entrou na lei e permaneceu essa prática, como é que eu posso dizer assim? Essa prática antiga dos povos antigos
foi muito antes da lei e continuou, passou a todos os povos, todas as nações tinham esta prática. Os judeus, Israel, também passaram a ter esta prática, mas não como uma ordenança da lei, porque a lei não cobrava o dízimo, na lei de Moisés, não cobrava o dízimo dos despojos de guerra. Aí é que está toda a invenção teológica da religião evangélica e das adventismo do sétimo dia. Então, o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque, isto aconteceu 400 anos antes da lei ser instituída. Sim, beleza, ele diz isso aí. Antes da instituição da lei, o dízimo era uma prática pagã e não envolvia dinheiro, não. Essa prática pagã desse dízimo, que foi muito antes de Abraão, Abraão apenas copiou, né, esta prática pagã dos povos antigos, certo? E que veio 400 anos antes da lei, da instituição da lei. E era tirado dos despojos de guerra. Então, há uma grande diferença do dízimo de Abraão antes da lei e do dízimo pedido na lei, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O dízimo de Abraão não passou a ser decreto de lei. É bom deixar isso bem claro para os doutores da lei, que deturpam e ensinam que o dízimo de Abraão passou a ser um decreto de lei. E o pior, muitos crentes, muitos cristãos da graça aceitam isso. Embora que lá na frente não perdure, né? Embora que lá na frente seja desmanchado quando Jesus aboliu a lei dos mandamentos. E dentre a lei dos mandamentos estava o dízimo. Mas eles, os pastores religiosos dos dias atuais, ensinam, né, que o dízimo de Abraão foi para a lei, passou a ser um decreto da lei. Isto não é verdade. O dízimo de Abraão era tirado dos despojos de guerra. O dízimo da lei de Moisés era tirado daquilo que a terra produzisse. Uma coisa é os despojos, outra coisa é a plantação, a agropecuária, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Então, antes da instituição da lei, o dízimo era uma prática pagã e não envolvia dinheiro. Não tinha dinheiro nessa parada aí do dízimo de Abraão. Era tirado dos despojos de guerra, e isso antes da lei. Tranquilo, beleza. Gênesis 14, versículo 20. O rei de Sodoma, antes da lei, Gênesis 14, 17, 21. Então, antes da lei, Abraão praticava esse dízimo aqui, ó. Gênesis 14, 20. Antes da lei de Moisés. Aqui, ó. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, esse dízimo de tudo era do despojos de guerra, do que eles recuperavam, do que eles tomavam dos seus inimigos, dos vencidos, né? E levavam lá para a sua cidade, para o seu país, para a sua tribo, e ali eles distribuíam a esses dízimos dos despojos de guerra. E tinha de tudo, objetos de valores, peças de ouro, de prata, animais, pessoas, mulheres, era também dado como dízimo dos despojos. Então, esse dízimo aqui de Abraão não virou decreto de lei, não. O dízimo da lei era uma coisa, era tirado do que a terra produzisse. O dízimo de Abraão era tirado dos despojos de guerra. Beleza? Tranquilo? Eu vou explicar isso melhor lá na frente. Essa falácia, essa invenção, essa falsa verdade, né, que os pastores ensinam isso. Então aqui, sim, e também
Sodoma, aqui ó, Gênesis 14, versículo 17, olha como já era uma prática. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomé e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei, e o versículo de número 21. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Ou seja, os despojos da guerra, você fica para você e dá-me as pessoas. E Abraão não concordou, porque o Deus de Abraão não estava tão interessado em dízimos, né? Mas em fidelidade da pessoa. Louvado seja Deus. Então, aqui agora, então o rei de Sodoma aqui ofereceu também o dízimo dos despojos. Então você vai percebendo que esse dízimo de Abraão, né, aqui 14, 20, aqui ó, esse dízimo de Abraão foi antes da instituição da lei, né? Mas esse dízimo de Abraão de despojo de guerra não entrou como preceito de lei. O que Deus pediu a Israel foi tudo aquilo que a terra, na plantação, na lavoura, na agropecuária, produzisse, né, de alimento e também de animais. Aí Deus pediu isso, né, ao seu povo Israel. Então, é bom deixar bem claro, o dízimo dos despojos de guerra era uma prática costumeira dos povos antigos. Então está aqui, ó. Isso os povos antigos todos os povos antigos, todos eles sem exceção, praticavam isso. Ia para uma guerra, né, vencia os seus inimigos e arrastava, tomava tudo que era de valor dos seus inimigos, né, e isso que eles tomavam de valor é chamado de despojos. Em uma guerra, o vencedor tomava do vencido tudo o que era de valor. Os bens, animais, comidas, armas e até mesmo pessoas eram levados pelo vencedor. E isso chama-se despojos de guerra. É o que está aqui em Hebreus, é isso aqui, ó. Hebreus capítulo 7, versículo 4. Ó. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Dízimo dos despojos, ou seja, o que eles traziam da guerra não era, isso aqui não é dízimo da lei. Isto não entrou na lei. Não passou a ser o dízimo de Abraão não passou a ser decreto de lei, embora Israel também passou a praticar, mas não como decreto de lei, mas como uma prática comum dos povos antigos. Beleza? Então, eles pegavam todos esses despojos de guerra. Os povos antigos, antes de Abraão e no tempo de Abraão, ofereciam a vitória aos seus deuses. Em gratidão, ofertavam os despojos, às suas, ou à sua divindade, ou às suas divindades. Eles ofereciam na sua vitória aos deuses deles lá, às divindades deles. Então, agora muita atenção aqui aos pastores, muita atenção. Abraão deu o dízimo de tudo, dos despojos de guerra, ou dos bens conquistados do inimigo. Aqui, ó, ele deu o dízimo daquilo que ele conquistou dos inimigos na guerra, da vitória dele, que ele recuperou, que ele conquistou, que ele trouxe dos inimigos, ele deu o dízimo disso aqui, certo? Agora, isto aqui não tinha dinheiro, valor, não tinha dinheiro de R$50, R$20, R$30. Poderia ter uma peça, um objeto de ouro, de prata, de bronze, comidas, boas comidas, como eu já falei, animais, pessoas, né? Objetos de valores. Eles não tinham esse mau costume, né? O mau hábito
ou esta mania de pegar dinheiro dos outros. Eles não pegavam dinheiro, né? Eles pegavam objetos, como tem, certo, os pastores nos dias de hoje. Existem 3 tipos de dízimo, você vai saber agora. 3 tipos de dízimo, agora você vai saber. Então, aí você pode até dizer assim, mas esse irmão aí está inventando mais uma heresia, né? 3 tipos de dízimo, vamos ver aqui. Então você já entendeu, o dízimo dos despojos era o dízimo de guerra. Abraão tinha esta prática antiga, 400 anos da lei, Abraão já praticava porque ele aprendeu, ele conviveu com os povos antigos que tinha esta prática de invadir, de guerrear seus inimigos, e ao vencê-los, ele trazia tudo de bom daquela cidade, daquela tribo, e isto chamava-se despojos. E esses despojos, esses objetos, né, ele oferecia aos seus deuses, isto aqui, e tirava o dízimo para dar aos seus deuses. E ali ele dividia, né, os quinhões, né, as pilhas de coisas melhor, dividia com seus capitães, e depois os capitães com suas famílias, e assim eles saciavam toda a sua tribo, todo o seu povo com o que eles ganhavam. E isso eles iam ficando ricos, iam ficando poderosos com os despojos de guerra. Mas não tinha dinheiro e nem passou a ser decreto de lei, na lei de Moisés. Então o dízimo de Abraão e o dízimo dos despojos era uma prática pagã, e costumeira entre os povos antigos. Então isso aqui não é nada demais, isso aqui não foi decreto de lei, isso aqui Israel, Deus não mandou, presta atenção aqui, pastores, Deus não mandou, não ensinou que eles praticassem isto aqui como um decreto de lei. Você não vai ver Israel ou os judeus, e nem tampouco na nova aliança, esse decreto de lei aqui, mas era uma prática costumeira dos povos, das tribos. Israel também praticava isso, mas não como lei, mas sim por estar ali como um povo antigo, Israel, e eles também mantiveram essa prática de conquistar e trazer os despojos, né, dos inimigos vencidos. Agora, então eu falei para você que existe três tipos de dízimos, e eu vou explicar cada um. O primeiro é o dízimo de Abraão. Está aqui, ó. Abraão deu o dízimo dos despojos. O primeiro dízimo é esse aqui. Por quê? Era uma prática pagã, costumeira entre os povos antigos. Então, os dízimos dos despojos, aqui, ó, dos despojos, continha bens valiosos, armas, animais, comida e até mesmo pessoas. Eram também trazidas escravas como despojos. Eles tiravam, eles traziam e levavam como escravos. Okay? Então, isso chamava-se despojos. Então, a gente vê isto aqui. Deixa eu tomar a minha aguinha aqui. Então, você vai ver, certo? Vai perceber que esta prática existia no Salmo 119. Eu vou apenas lembrar você, Salmo de número 119. Olha só. 119, versículo 161. 161. Príncipes me perseguiram. Salmo de número 119, 162. Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Beleza? Tranquilo? Acha um grande despojo, ou seja, acha coisas importantes, coisas valiosas, né? Ou aquilo que foi trazido de uma guerra, né?
ele diz que é coisa valiosa. Josué, só para a gente ter deixa eu achar aqui Josué. Cadê Josué? Deixa eu achar Josué aqui. Josué aqui, capítulo 7, versículo de número 21. Quando vi entre os despojos, olha só, uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra. E aí ele vai. Então, despojos de guerra que eles traziam de outros povos, ok? Que eles vencia aquele povo, aquela tribo, e eles traziam isso aqui. Eles se chamam assim despojos de guerra. Então Abraão passou a praticar isto, e não foi Deus que ensinou a Abraão. Ele viu esse costume, esta prática, e passou a praticar também. Josué 22, Josué capítulo 22, versículo 8. E falou-lhe dizendo: voltai-vos às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata, aos despojos, prata e com ouro e com metal e com ferro e com muitíssimas roupas, e com os vossos com vossos irmãos reparti o despojo dos vossos inimigos. Beleza? Olha só o que é despojo aqui. Vai repartir isso aqui, ó, com os vossos irmãos, com os capitães e depois famílias. E finalmente Lucas capítulo de número 11, só para você ter uma ideia, o que é que Jesus fala sobre despojos, 21 e 22. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Está tudo. Abraão deu dízimo disso aqui, ó, de tudo, de despojos, tudo. E não dinheiro. Então o inimigo guarda tudo que tem. 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Tira-lhe toda a sua armadura, aqui ó, certo? E reparte os seus despojos. Entendeu o que é um despojo? Era tudo aquilo que o inimigo tinha de valor. A outra tribo vinha, eles entravam em guerra, e o vencedor, um ou outro que vencesse, tomava tudo deles, as coisas valiosas. Isso chama-se despojos. Beleza? Então, o primeiro dízimo que foi dado foi esse dízimo aqui. O primeiro dízimo que a gente encontra na Bíblia foi esse dízimo aqui. E não virou decreto de lei, não. Primeiro dízimo, capítulo 14, versículo 20. Aqui, ó. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Olha, veio de guerra, ó, inimigos nas mãos de Abraão, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, o dízimo dos despojos. Beleza? Então este foi o primeiro dízimo que se encontra na Bíblia. Este aqui é o dízimo costumeiro, o dízimo dos povos antigos. 400 anos da instituição da lei de Moisés, Abraão já praticava isto aqui, porque ele aprendeu com as nações antigas. Agora, outro questionamento aqui, muito importante. Um detalhe aqui. O dízimo dos despojos, está aqui. Deixa eu voltar lá para Hebreus, porque aí eles confundem você aqui. Traga seu dízimo e diz que isso aqui é dinheiro. O dízimo dos despojos, Hebreus 7, 4. Essa aqui é importante, que é a mesma mensagem lá. Considerai, pois, quão grande era a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Abraão deu o dízimo dos despojos, dízimo de guerra. Então, o dízimo dos despojos aqui não é o dízimo da lei. Isto é importante você saber disso.
não é o mesmo dízimo da lei. É não? É não. Então, por que não é? Eu vou explicar que esse dízimo aqui não é o mesmo dízimo da lei. O dízimo não é o dízimo da lei. O dízimo dos despojos era produto de guerra. O patriarca Abraão, né, a quem era o patriarca Abraão, que deu o dízimo dos despojos. O dízimo dos despojos, agora deixa eu colocar nessa aqui. Você já viu que tem despojos aqui? Deixa eu colocar nessa aqui, ó. Olha só. Olha. Considerem, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, a reconheceu ao entregar. Então, a importância de Melquisedeque, Abraão a reconheceu a entregar a ele, a Melquisedeque, 1/10 do que havia conquistado na batalha. Então, o 10º dos despojos. O que é despojos? É aquilo que ele conquistou e trouxe como vencedor na batalha. Então, o dízimo dos despojos, repito, era produzido da guerra, vinha da guerra, tomado da guerra, e era uma prática muito antiga, antes mesmo de Abraão. Então, antes do patriarca Abraão praticar este dízimo, que não entrou na lei, este dízimo aqui, os povos antigos já praticavam antes de Abraão. Então, o dízimo dos despojos era muito antigo. Então, a gente percebe aqui, ó, a gente volta lá para Gênesis, capítulo 14, certo? As nações, os povos, antes de Abraão já praticava isso. Versículo 17, olha. Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com Kedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Então, o rei de Sodoma, que já era antes de Abraão, já saiu ao encontro de Abraão para lhe oferecer o dízimo dos despojos. Versículo 21, ó. O rei de Sodoma disse a Abraão: devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Está vendo aqui, ó? Fique com os despojos, com o bem que você recuperou. Devolva-me somente as pessoas. Então, olha como essa prática era antiga. E no capítulo 14, versículo 18, ó. Então aqui, ó. Então veja que Sodoma já praticava. E olha, era uma cidade muito antiga. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. 19. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E o 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos, guerra, por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens, aqui ó, de todos os bens, despojos, que havia recuperado. Então, a prática costumeira, né, essa prática, né, esse costume que os povos antigos tinham, então já veio antes da lei e não virou preceito de lei em hipótese nenhuma. Os despojos continuaram, né, no tempo de Jacó, Isaac, e assim veio até, né, os dias. Cristo já não fala mais nisso. Quando você chega em Cristo, ele dá um exemplo. O inimigo entrou, tirou a arma dele, né? Mas ele não diz que aquilo ali era para Israel praticar. Essa prática aqui, isso era uma prática costumeira, né? E Abraão tirou aquele dízimo e deu a Melquisedeque em forma de agradecimento. Agora, não virou decreto de lei, nem mandamento da lei de Moisés. Uma coisa era o dízimo de Abraão e outra coisa foi o dízimo da lei de Moisés. Importantíssimo aqui, importantíssimo. O dízimo dos despojos não virou projeto de lei, não passou a ser mandamento de lei.
E o pior para os pastores, em lugar nenhum nas Escrituras não há um versículo dizendo que Deus pediu o dízimo dos despojos. Olha aí. Você não vai ver Deus pedindo a Israel, né, o dízimo dos despojos. Não, mas Israel praticava? Praticava. Ele ia para a guerra e recuperava, sim, mas como uma prática comum, normal para a sua época, mas não como um decreto de lei, que é diferente, Então não há nas Escrituras, não há um versículo dizendo que Deus pediu o dízimo, Deus pedindo o dízimo, ou mandando Moisés pedir o dízimo dos despojos a Israel, como um mandamento da lei de Moisés. O dízimo de Abraão foi antes da lei e permaneceu fora da lei. Ele era paralelo à lei. Eles tinham esta prática, todos os povos antigos tinham esta prática. Agora, a lei só foi dada a Israel. E na lei não tinha o dízimo dos despojos. Não. Porque eles já praticavam. Então não havia necessidade de Deus criar um dízimo dos despojos. O dízimo era tirado da agropecuária, de tudo aquilo que a terra produzisse. Esse era o dízimo que Deus pediu a Moisés, e também de animais. Beleza? Tranquilo? Então nós vamos ver no próximo estudo o dízimo instituído na lei como mandamento ou ordenança da lei. Aí é diferente. Então você vai ver que o dízimo de Moisés, antes da lei, entrou na lei? Não. Passou a ser decreto de lei? Não, ele continuou. Israel praticava recuperar dos povos, sim, mas não como lei, mas como um costume, uma prática antiga. Um costume dos povos antigos. Vai para a guerra, conquista ali, toma tudo que é deles. Acabou-se. Faz com que eles pereçam de fome, de alguma coisa, e quando eles perecerem, eles recolhem, eles tomavam tudo, né, dos seus inimigos, dos vencidos. Os vencedores tomavam tudo dos vencidos, deixavam eles na miséria, e isso chamava-se despojos. Então, passou a ser decreto de lei de Moisés? Não. Você encontra algum versículo na lei dizendo que Deus, né, deu a Moisés esta lei, este mandamento, para que Israel praticasse a lei do dízimo dos despojos? Não. Não. Porque a lei que Deus deu a Moisés era a lei exclusivamente para Israel. E não tinha objetos de valores e nem tinha dinheiro. Era apenas daquilo que a terra produzisse. E nada mais. A invenção dos pastores é mais uma mentira dizer que o dízimo de Moisés foi antes da lei, passou a ser lei e depois. Peça para ele mostrar aonde passou a ser um projeto de lei o dízimo dos despojos. Não. Era um costume, era uma prática comum entre eles, entre os povos antigos. Então, no próximo estudo, nós vamos falar sobre o dízimo instituído na lei como mandamento ou ordenança na lei de Moisés. Aí você vai ver a diferença entre o dízimo da lei de Moisés e o dízimo que Abraão deu. Uma coisa é o dízimo que Deus pediu a Israel, diretamente. Deus pediu a Israel que ele desse o dízimo disso. E o dízimo que Abraão ofereceu, deu a Melquisedeque, não foi o dízimo que entrou na lei, não passou a ser decreto da lei, pois era uma prática antiga dos povos antigos. Era uma prática e não um decreto de lei. Tranquilo? Beleza? Deus abençoe você, dá o like, se inscreva no canal e participa aí, faça o seu comentário para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, a paz de Cristo.